Olá, meus colegas e minhas colegas, um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que faz parte de nosso dia a dia, o uso de antihistamínicos na pediatria. Muito bom, colegas, esse tema eu vou começar a abordar desde o início. E o início começou em 1907. Em 1907 se descobre a histamina. Histamina, uma substância química produzida e acumulada dentro de mastócitos e dentro de basófilos. A partir deste aminoácido, histidina, você forma a histamina. E a histamina, quando ela é liberada dos mastócitos e dos basófilos, ela vai se ligar em receptores histamínicos. Nós temos, dependendo da parte do corpo estudada, receptores histamínicos do tipo H1, H2, H3 e H4. A histamina se liga a seu receptor e vai fazer as suas ações. Esse slide é muito interessante, que ele vai mostrar todo o mecanismo de sensibilização do organismo atópico a um determinado alérgico. Veja só, quando nós temos um alérgeno na mucosa respiratória, ou dermatológica, ou intestinal, este alérgeno, quando ultrapassa essa barreira mucosa e vai invadir o nosso tecido, nós temos este tipo de célula, que é a célula apresentadora de antígeno. Esta célula apresentadora de antígeno, ela é um macrófago. Ela vai fazer a fagocitose desse alérgeno e vai apresentar esse alérgeno para o nosso sistema linfático. Vai apresentar para o nosso sistema T, aonde o linfócito T, chamado linfócito T helper, TH ou T auxiliar, ele vai ter contato com esse alérgeno e ele, linfócito T, apresenta para a célula B, o linfócito B, que é especializado em produzir IgE. E aí vem uma coisa interessante que eu quero conversar com vocês. Quando você tem o IgE produzido, a imunoglobulina E, ele vai ter que se localizar na parede de uma célula. E aí que ele vai para a parede de mastócitos e basófilos. Lá estando, ele vai esperar um segundo contato, uma segunda provocação. Quando eu tenho de novo o contato com o alérgeno, ele vai entrar agora através da minha mucosa e vai se encontrar com a sua IgE específica, formando uma ligação antígeno-anticorpo, antígeno-IgE. E quando acontece essa ligação IgE com antígeno, o basófilo, o mastócito, se degranula, liberando mediadores químicos que vão dar todos os efeitos clínicos, todos os sinais, todos os sintomas de uma reação alérgica. Então você vê que é na degranulação do mastócito que nós vamos liberar substâncias químicas, entre elas a histamina, que vai ser responsável por todo o processo alérgico. Então, a degranulação do mastócito é provocada quando ela tem um contato com o alérgeno. Libera a histamina, que vai fazer os seus efeitos clínicos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu colega. Todas as referências que eu faço, todos os estudos que eu estou falando para você, são referenciados. Em vez de colocar só o nominho do autor e da revista, eu trago esse artigo na íntegra para você. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code, que o artigo na íntegra já vai aí para o seu celular, tá bom? Muito bem. Então, quando degranula o mastócito, liberando a histamina, você vai ter aquela fase imediata da reação alérgica. Você vai ter o quê? Vasodilatação. Mexe na permeabilidade dos vasos, começa a extravasar líquido. Vasodilatação com aumento de permeabilidade de vasos. Isso vai dar edema. Além do edema, vai ter uma vasodilatação, vai ficar com vermelhidão. E o terrível plurido. Hoje nós já sabemos
que nesses processos alérgicos o plurido é o grande vilão que afeta a qualidade de vida do nosso paciente. Então, de todas essas reações, vasodilatação, aumento de permeabilidade, edema, vermelhidão, o plurido é aquele que nós vamos abordar porque ele é o grande vilão nessa reação alérgica. Olha que coisa horrível. Essa reação alérgica, o plurido, a irritação, você imaginou isso durante a noite? Vai levar a distúrbios do sono, nós vamos conversar muito com você. E quando é na via aérea, espirros, tosse, plurido nasal, plurido ocular, plurido na garganta, o famoso pigarro, e por aí vai. Muito bom. Vamos explicar um pouquinho, então, como é o mecanismo de ação da histamina no seu receptor. Lembra que eu contei para vocês? Nós temos receptores H1, H2, H3 e H4. O receptor H1 é aquele que está sendo afetado nas condições alérgicas, nos distúrbios do sono, porque ele se localiza na pele, nas vias respiratórias, no cérebro. Nós temos receptor H1. O receptor H2, ele está mais presente no tubo digestório. Ele está envolvido com a acidez gástrica, ele está envolvido com a secreção gástrica. Esse é o receptor histamínico H2. O H3, recém-descoberto, age no sistema nervoso central e o H4 em condições inflamatórias. Hoje nós vamos nos ater nesse receptor H1. O receptor H1, quando ele tem o contato com a histamina, ele vai provocar na membrana a geração de uma série de substâncias que vão ter atividades biológicas. O receptor H1 é codificado, nós já sabemos isso, no cromossomo 3 e é responsável por todos esses sintomas. Quando é afetado, esse cromossomo 3 é ativado, ele começa a produzir substâncias com atividades biológicas que vão dar o plurido, vão dar rinorreia, broncoespasmo, contração do músculo liso. Muito bem. Se nós temos uma reação desencadeada pela histamina, quando ela se liga no seu receptor, quando a gente fala de tratamento, obviamente, eu vou falar do quê? Eu vou falar de uma substância que é antihistamínica. Essa substância antihistamínica vai competir com a histamina e, desta maneira, reduzir os sinais e sintomas. Então, nós temos aqui os bloqueadores de H1, que são os antihistamínicos anti-H1, que vão usar no tratamento das reações alérgicas, na urticária, no angiodema, na rinite alérgica. Bloqueando a liberação da histamina, eu vou bloquear todos os sinais e sintomas. É assim que funciona. Se você não vai conseguir bloquear a degranulação. Para você evitar a degranulação, tem que evitar contato com o alérgeno. Por isso que a profilaxia do contato com o alérgeno é muito importante. E veja só, depois que degranula, está aqui, ó, a histamina está sendo liberada, à procura do seu receptor H1. Quando você usa um antihistamínico, que vai fazer as vezes da histamina, porque ele é morfologicamente, quimicamente semelhante, ele se liga no receptor H1, bloqueando. E a partir do momento que eu bloqueio o receptor H1, eu bloqueio todo o desencadeamento da reação alérgica. É assim que age um antihistamínico bloqueador anti-H1. Olha só que mecanismo bonitinho. Aqui nós temos a área de reação alérgica, aqui no triângulo azul o receptor de histamina e nesses triângulos de cor roxa são os grânulos, a substância de histamina se ligando ao seu receptor e causando a reação alérgica. Quando você usa, aqui é representado em amarelo, um antihistamínico que vai bloquear o receptor, eu não deixo a histamina se ligar em seu receptor. Se a histamina não se liga no seu receptor, ela não vai desencadear a reação alérgica. É assim que age um antihistamínico bloqueador de H1. Em relação aos antihistamínicos, eles são classificados em duas grandes famílias. Os antihistamínicos de primeira geração e os de segunda geração. Qual é a grande diferença? A grande diferença é
que os antihistamínicos de primeira geração atravessam a barreira hematoencefálica. E os de segunda geração não atravessam a barreira hematoencefálica. Os antihistamínicos de primeira geração, como eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, ele pode, dose dependente, produzir sedação ou não. Enquanto que um antihistamínico de segunda geração, como ele não atravessa a barreira, ele não vai dar sedação. Muito bom. O antihistamínico de primeira geração, além de atravessar a barreira, ele é mais lipofílico, e você sabe que o nosso cérebro, quase 90% dele é constituído por lipídios. Então ele tem uma atração pelo tecido nervoso. Ele tem um baixo peso molecular e ele tem um baixo reconhecimento por uma bomba chamada bomba de bombeamento desse antihistamínico para fora do cérebro. Coisa que acontece com o antihistamínico de segunda geração, que não consegue atravessar a barreira, tem pouca lipossolubilidade, tem um peso molecular maior, não atravessa, e essa bomba de glicoproteína consegue bombar para fora o antihistamínico. Muito bom. Primeira geração, segunda geração. Esse é um artigo muito interessante, viu, gente? Agora de 2022. Se quiser o original, tá aqui o QR Code para você escanear, tá bom? Muito bom. Então vamos ver os antihistamínicos de primeira e segunda geração. O grupo mais conhecido são as piperazinas, entre elas a hidroxizina, que é de primeira geração, e os seus metabólitos cetirizina e levocetirizina, que são de segunda geração. O lado das piperidinas, você vai ter uma série de primeira geração, como por exemplo cetotifeno, e de segunda geração, loratadina, desloratadina, bilastina, ebastina e afexofenadina. Vamos nos ater hoje nesses antihistamínicos de primeira geração. E deles, o representante mais conhecido é a piperazina hidroxizina. Vamos contar um pouquinho a história da hidroxizina para vocês. A hidroxizina ela é muito conhecida, há muito tempo está já no mercado americano. Um pouquinho de história para você. Ela foi descoberta em 1956. Nossa, ela está no mercado já há 67 anos. Ela foi aprovada no mesmo ano nos Estados Unidos e começou a ser comercializada nos Estados Unidos. Ela foi descoberta lá na Bélgica e comercializada no mesmo ano nos Estados Unidos. E em 2021, ele foi nos Estados Unidos, a 58ª molécula mais prescrita nos Estados Unidos. 11 milhões de prescrições. Olha o gráfico das prescrições de hidroxizina lá nos Estados Unidos. Esse é o dado de 2021. O 2022 já saiu, mas não mudou muito não em relação a 2021, tá bom? Ok? Agora, olha uma outra coisa interessante. Por que ele cresce bastante? Porque ele é uma medicação muito acessível ao paciente. Você vê que o custo médio por dia nos Estados Unidos é menos de $1. Então, essa acessibilidade faz com que ele tenha uma grande prescrição, uma grande utilidade e também pela sua eficácia e pela sua segurança, desde que você saiba usar a dose correta. Muito bom. Aqui está, então, para mostrar 58º a hidroxizina e com um aumento, ele subiu de 2021 para 2022, ele subiu 12 posições, está cada vez mais prescrito lá nos Estados Unidos. Muito bom. Como é que ele atua? Ele é efetivo porque ele é um bloqueador de receptor H1. Então ele vai lá no receptor H1, bloqueia, não deixa a histamina se ligar. Tadeu, tem estudos que comparem, que indiquem, por exemplo, na urticária aguda? Olha, nós temos que viver a medicina baseada em evidências. E eu trouxe para você esse guideline. Quem quiser escanear, o estudo vai aparecer aqui, o QR Code para você, você vai poder escanear. A Academia Americana de Alergia e Imunologia publica esse guideline
aonde ele mostra um potente anti-histamínico, hidroxizina, para você tratar as urticárias agudas, podendo ser associado a um anti-histamínico de segunda geração. Então você vê que é uma coisa muito interessante, quando você aprende a trabalhar com essas drogas, você pode trazer mais benefícios para o seu paciente. Eu posso muito bem, pela manhã, administrar um anti-histamínico de segunda geração e à noite, na hora de dormir, um anti-histamínico de primeira geração. Então, esse guidelines dá justamente essa maleabilidade para você, essa flexibilidade posológica para você usar e está indicado no consenso para utilizar associado ou isoladamente, como monoterapia ou em associação. Muito bom. Qual é outra grande vantagem? A rapidez de ação, porque a absorção e a metabolização permite que você também trabalhe com as doses. Eu só quero trabalhar com anti-histamínico de primeira geração. Pode. Você pode trabalhar com uma dose diurna e uma dose noturna. Você pode trabalhar só com dose anti-histamínica, mas pode trabalhar com uma dose anti-histamínica e sedativa à noite. Olha que legal. Mas para isso nós temos que trabalhar dosagem. Ele é, que nem eu falei, dose dependente. Vamos ver aqui. A dose é por quilo de peso. Após administrar 0,7 mg por quilo, a meia-vida de eliminação de hidroxizina é de 7 horas. A meia-vida aumenta com a idade da criança. As crianças menorzinhas, de 1 ano de idade, têm uma metabolização mais rápida. Então, a meia-vida é de 4 horas. Mas se pega uma criança maior, uma criança já perto da adolescência, né, um adolescente, você tem uma meia-vida de 11 horas. Então, existe essa diferença também que é bom que você saiba. Uma criança menor, você vai ter que administrar, às vezes, de 6 em 6, para um adolescente a cada 12 horas. E as doses pediátricas são aprovadas pelo FDA, o órgão regulatório nos Estados Unidos, baseado em estudos a partir de crianças de 6 quilos. Então, essa é uma outra grande vantagem da hidroxizina. Você pode usar a partir de 6 quilos. Então, desde um lactente eu posso já usar a hidroxizina, isso consta em bula aprovada pelo FDA. Bom, então já expliquei para vocês, eles são lipofílicos, atravessam a barreira, eles podem causar a dependência, mas como? Dose dependente. Vamos estudar essas doses então. A dose é determinada segundo o grau de sedação e a redução após estímulo por histamina na pele, a pápula induzida por histamina. A dose varia de 0,6 a 1,4 mg por quilo por dose na pediatria. Mas atenção, de 0,6 a 1 mg por quilo é a dose antihistamínica exclusiva e de 1 a 1,4 quando eu quero um efeito sedante. Você percebeu a grande jogadinha? A dose é que vai determinar se ele vai causar sedação ou não. Eu posso usar só como antihistamínico. Ou então eu posso usar como antihistamínico e sedativo. Tudo isso dose dependente. Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho de conta aqui com vocês. O xarope tem 2 mg em cada ml. O xarope Ixizine, que é o referência, ele tem uma dose, uma quantidade de 2 mg em cada ml. Muito bom. Se você usar 0,6 a 1 mg por quilo por dose, é só antihistamínico, ele não é sedativo. Vamos fazer a continha? 2 mg tem 1 ml. 0,6, que é o mínimo, vai ser igual a 0,3. Dose histamínica começa com 0,3 para cada quilo de peso. Até 1, né? Se 2 tem 1 ml, 1 mg tem 0,5. Então, a dose antihistamínica máxima é de 0,5 para cada quilo de peso. Então, olha só, a dose antihistamínica exclusivamente, você pode variar de 0,3 ml a 0,5 ml para cada quilo de peso. Ah, Tadeu, mas eu quero usar uma dose antihistamínica e sedativa. Então, vamos fazer outras contas, porque agora eu quero ser antihistamínico e sedante. Como 2 mg tem 1 ml, 1 mg, que é o mínimo para ter efeito sedativo, vai ter 0,5. Então, a dose antihistamínica sedante é de 0,5 ml para cada quilo de peso.
Mas eu quero até usar o máximo na dose sedante. 2 miligramas tem 1 ml. Então, 1,4 vai ter 0,7. Então, você vê que a dose antihistamínica sedante máxima é de 0,7 por quilo de peso. Vamos resumir? Vamos lá. A dose antihistamínica exclusivamente sedante também varia de 0,5 ml a 0,7 para cada quilo de peso. Tá bom? E uma boa noite de sono quando você usa aquela dose que é antihistamínica e sedativa. Muita gente fala, Tadeu, se eu usar essa dose, eu não vou correr o risco de mexer na arquitetura do sono do meu paciente. Vamos de novo, medicina baseado em evidências. Olha só, essa é a arquitetura do sono. Nós temos o sono profundo, chamado sono não REM, e o sono superficial, que é o sono REM. Não REM, REM, não REM, REM, não REM, REM. E assim a gente vai fazendo a arquitetura do nosso sono. Lembrando que esse sono REM equivale a 1 hora e meia por noite. Muito bom. A grande dúvida, será que a hidroxizina vai deixar a criança muito no sono profundo e retirar dela esse sono superficial, sono REM? Vamos ver? Esse é o estudo. Esse é um estudo de eficácia e segurança da hidroxizina no sono. Esse estudo foi feito em adultos, pode ser transportado estudo para crianças. Olha só, esse estudo mostra uma evidência muito importante porque ele foi uma revisão de 1, 2, 3, 4, 5 estudos. São 5 estudos nessa revisão sistemática, onde mostra que doses de 25 miligramas, de 50 miligramas e 100 miligramas não aumentam o tempo de sono profundo. Então, não aumenta o tempo de sono profundo. Se você usar aquela dose antihistamínica sedante, você vai dar sono sem mexer na arquitetura do sono. Muito bom. Tanto é que esse é o guia prático da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicado recentemente, em 2022. Tem aqui o QR Code para vocês. Nesse artigo, olha só o que eles falam. O tratamento da dermatite atópica é muito importante você reduzir o plurido. Considerando a cronicidade da DA e os diferentes níveis de gravidade, é necessário você reduzir o plurido para melhorar a qualidade do sono, porque o plurido à noite incomoda, afeta a qualidade do sono, consequentemente, afeta a qualidade de vida. Isso está escrito no manual. Vamos reduzir o plurido, melhorar a qualidade de vida. E o que está escrito lá? Foi demonstrado que o plurido crônico é mais debilitante que a dor, levando à alteração do sono e do humor. A sua prescrição principal é pela indução de sonolência. Usa-se, então, antihistamínico oral de primeira geração para dar sonolência, eles são preferidos para dar sedação, mas sem mexer na arquitetura do sono. Continuando. Esse é um estudo muito interessante, publicado agora em 2023. Esse é um estudo interessantíssimo, 2023, que você mostra a relação da mente com a pele. Olha que coisa maravilhosa. Eles exploram essa relação do sono, distúrbios neurocognitivos no paciente com dermatite atópica. Então veja, o paciente com dermatite atópica, ele já tem uma defesa bloqueada, um efeito barreira bloqueado. Ele tem uma genética para atopia. Ele vai ter uma inflamação já crônica, é uma doença crônica. Ele vai ter muito plurido. Isso daí vai irritar, isso vai alterar o sono, vai levar a falhas cognitivas que leva à hiperatividade, uma noite mal dormida, o dia seguinte você fica irritado. Isso daí mexe com a qualidade de vida, mexe com a respiração, mexe com tudo. Então, diante desse quadro, é muito importante você trabalhar os distúrbios do sono. E aí entra, esse outro estudo foi publicado em 2016, mas ele mostra uma novidade. Crianças com dermatite atópica, elas têm o seu ciclo circadiano do sono alterado já.
alterando até os níveis de melatonina, porque é um sono que fica picotado, acende a luz, apaga a luz, ele se coça, levanta, acorda, dorme, isso perturba a secreção de melatonina. E olha só que maravilhosa essa sequência. Como é que você trata esse distúrbio do sono? Você tem que mexer no ambiente, retirar os alérgenos, tem que mexer nessa desregulação de melatonina, às vezes dando até melatonina exógena. Você tem que tratar o prurido, com isso usar um bom hidratante, usar esteroide tópico, os inibidores da calcineurina. O hidratante é fundamental, principalmente à noite e após o banho, e à noite, se necessário, usar até corticoide tópico. Hidratar é muito importante, porque a pele também tem um ciclo circadiano. Trabalhar a inflamação, onde nós temos citocinas inflamatórias, também atuando no distúrbio do sono. E olha só o que eles falam. Higiene do sono, usando um antihistamínico de primeira geração, para ter sedação sem mexer na arquitetura do sono. Associação de dermatite atópica com distúrbios do sono. Esse é um estudo maravilhoso em crianças com dermatite atópica com problemas do sono. Olha o N, é uma coorte longitudinal de 13.988 crianças com dermatite atópica, foi estatisticamente significada a associação de qualidade do sono prejudicado nessas crianças com dermatite atópica. Olha só essa inter-relação, que coisa linda. Mas todos mostram que o sono é afetado por todos os fatores de risco para a dermatite atópica e a própria dermatite atópica afetando a qualidade de sono. Então, qualidade de sono no paciente com dermatite atópica é muito importante e nós temos que tratar esses distúrbios do sono na dermatite atópica. É uma via de tratamento muito importante. A gente fica muito preocupado com a pele, com o prurido, e esquece que afeta o sono. E, inclusive, esse guidelines mostra que os distúrbios do sono na dermatite atópica estão presentes. Então, além de você controlar a doença com hidratante, esteroide tópico, fototerapia, imunomodulador, você também tem que trabalhar terapia do sono. E entre elas entra a primeira recomendação para curto tempo de uso, um antihistamínico de primeira geração, podendo em alguns casos ser necessário até o uso da melatonina. Bom, nós falamos muito de dermatite atópica, mas será que na pediatria é só dermatite atópica que incomoda a criança? Outras patologias incomodam com o prurido. Uma delas é um artigo que saiu pela Sociedade Brasileira de Pediatria, picada de insetos, estrófilos, mostrando que a hidroxizina é o antihistamínico ideal para você utilizar, principalmente para reduzir o prurido, que o paciente fica irritado com as picadas de inseto, se coçando e pode levar a uma contaminação secundária pelo próprio ato do prurido. E outro artigo do Jornal de Pediatria, mostrando para crianças com insônia e adolescentes, antihistamínicos são os fármacos mais frequentemente prescritos na terapia da insônia em nível de cuidado primário. Por exemplo, a hidroxizina sendo recomendado para esses distúrbios do sono na criança, passa por situações de estresse na escola, um bullying, situações familiares, ela está com um distúrbio de sono, com insônia, você pode ter esse approach, que é usar um antihistamínico de primeira geração, naquelas doses que eu mostrei para você, antihistamínica e sedativa. E as principais patologias na pediatria que nós precisamos de um antihistamínico, de ação imediata, rápida, para alívio dos sintomas imediatos, um curto tempo de uso para aliviar sinais e sintomas. Rinite alérgica, rinite viral, resfriado, a tosse alérgica, Tadeu, sim, inclusive a segunda diretriz do manejo da tosse crônica fala que antihistamínico de primeira geração é importantíssimo, além da hidratação, antitérmico, analgésico, às vezes um descongestionante, para evitar a drenagem posterior. Antihistamínico de primeira geração na tosse crônica. Geralmente é uma tosse improdutiva, é uma tosse atópica, é uma tosse irritativa. E até uma tosse que também perturba o sono da criança à noite. E na dermatologia, dentro da pediatria, falei muito de dermatite atópica, mas também na urticária tem indicação. O eritema solar, aquela criança que passou o dia na praia e chega toda se coçando no dia seguinte. Crianças com catapora, com varicela, aquela irritação do prurido é muito importante.
Hoje, uma criança com prurido por doenças, por exemplo, a doença da mão pé boca, que é acompanhada de prurido e irritabilidade da criança. Então, nessas patologias onde o prurido é importante, o estrófilo, por exemplo, mastocitose, mais da área da dermatologia, mas nós eventualmente pegamos um caso de mastocitose, nós temos indicação para usar anti-histamínico de primeira geração. Gente, eu tentei nesse pequeno espaço de tempo mostrar para vocês a histamina, seu mecanismo de ação, o anti-histamínico, que vai bloquear a histamina e suas reações, e, principalmente, mostrar para vocês que nós temos anti-histamínicos de primeira geração e de segunda geração. Os de primeira geração, além do efeito anti-histamínico, ele pode ter o efeito sedativo. Lembrando, tudo isso é dose dependente. E principalmente na dermatite atópica, na urticária, na tosse crônica, trabalhar o distúrbio do sono, porque uma noite mal dormida será um dia mal vivido. E a nossa obrigação de pediatra é mandar essa criança para a escola ativa, com uma boa noite de sono, para que ela aprenda, desenvolva seu cognitivo. Com um detalhe importante, com um tempo de ação que varia de 6 horas, tomando a dose noturna, de manhã ele está pronto para ir para a escola e ter toda a liberdade para seu desenvolvimento neurocognitivo. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima.